Nunca houve nada tão urgente assim. A Ucrânia escancara seu arsenal de armas e se prepara para o golpe final. Finalmente, a mega arma que vai acertar Putin. Algo aconteceu na linha de frente. A cidade russa de Kursk está se transformando em linha de frente. O ditador não entendeu de imediato. As forças armadas da Ucrânia conseguiram. Enquanto Zelensky vira as negociações com Trump na Flórida de cabeça para baixo, a Europa apertou um botão ultra secreto. O momento decisivo chegou. O apoio à Ucrânia vai além de todas as previsões. A bomba explodiu. Os Estados Unidos deram sinal verde para Putin na guerra. Revelações de tirar o chão, o Báltico à beira da catástrofe. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Sensação, a Ucrânia leva seu trunfo para a linha de frente. Essa fera de aço é mais impressionante que o HIMARS. Zelensky dá uma gaba. O arsenal de armas ucranianas atinge proporções nunca vistas. O canhão autopropulsado Bogdana no fronte está frustrando o avanço russo. Os Césares franceses foram imediatamente eliminados do jogo. Sapsan, Netun e Ruta avançam e agarram o inimigo com um punho de aço. O momento decisivo. Os flamingos foram atingidos por machados de guerra americanos. As cartas da vitória estão agora definitivamente nas mãos das Forças Armadas da Ucrânia. Qual será o próximo salto da indústria de defesa ucraniana? Sobre isso, em instantes. O próprio HIMARS, a produção avançada de drones nacionais e os drones navais ucranianos. Tudo isso é o pesadelo noturno do inimigo, e a Ucrânia não pretende parar. A Ucrânia está aumentando ativamente a escala da produção de suas próprias armas. Só no ano passado, os índices de capacidade de produção aumentaram várias vezes. Sem dúvida. O complexo industrial de defesa da Ucrânia, desde 2022, deu, eu diria, não apenas um passo à frente, mas um salto à frente. É realmente um desenvolvimento de qualidade, diversificado, na produção de vários tipos de armas, munições, equipamentos e veículos blindados. A Ucrânia começou ativamente a fortalecer sua capacidade de defesa após o início da guerra em grande escala. E, claro, esse processo se divide em diferentes setores. A produção de drones é uma área em que a Ucrânia não só se desenvolveu muito, mas também ocupa posições de destaque no mundo. Na Ucrânia, a produção de drones cresceu 900% no último ano, segundo o Defense Express. O complexo industrial de defesa da Ucrânia é atualmente líder em soluções para sistemas de drones. Não consigo citar outros países no mundo onde essa categoria tenha se desenvolvido tão rapidamente no nível tático, assim como no nível operacional tático. Também aumentou significativamente o número de drones enviados para a linha de frente. Até o final de 2025, as Forças Armadas devem receber 3 milhões de unidades de drones FPV, o que é quase 2,5 vezes mais do que foi entregue às Forças Armadas da Ucrânia no ano passado. A grande maioria dos drones que estão no arsenal dos nossos soldados é de fabricação nacional. Ministro da Defesa, Denis Shmyhal. Além disso, em 2024, o governo investiu mais de 39 milhões de hryvnias na produção de armamentos, graças ao que a capacidade da indústria de defesa nacional aumentou 6 vezes. E mais de 96% dos drones usados pelo exército ucraniano são de fabricação própria. Nós desenvolvemos não apenas todo um conjunto de veículos aéreos não tripulados capazes de destruir a força-viva russa, ou seja, a infantaria e o equipamento no nível tático no campo de batalha, mas também de atacar as áreas de retaguarda da Rússia, utilizando tanto drones de ataque aéreos quanto marítimos. Um setor importante da produção nacional são os mísseis. Por exemplo, na Ucrânia estão trabalhando em um análogo próprio do HIMARS. Embora a Ucrânia já possua sistemas de foguetes HIMARS em seu arsenal, ela irá desenvolver os próprios, levando em conta as lições aprendidas com a experiência de combate e o armamento disponível, que poderia ser utilizado em um complexo de mísseis nacional. O surgimento de um análogo nacional do HIMARS, evidentemente, é motivado pelos desafios enfrentados pelos militares e pelo desenvolvimento dos meios de ataque ucranianos, inclusive de longo alcance, além de reduzir a dependência da indústria de defesa americana. Pode-se supor que o complexo de foguetes ucraniano será criado com base em um chassi europeu, ainda mais considerando a experiência de cooperação com a artilharia autopropulsada Bogdana, quando a Alemanha destinou 750 milhões de euros para a produção de 200 unidades da nossa artilharia autopropulsada baseada em caminhões alemães Zetros. Da mesma forma, a produção dos complexos de foguetes ucranianos pode ser financiada no futuro. Um dos armamentos ucranianos mais eficazes é o sistema de artilharia Bogdana.
Seu uso representa cerca de 40% de toda a artilharia na linha de frente. Além disso, a plataforma, em termos de características, se aproxima da francesa Kaiser, apesar do tempo de desenvolvimento e aprimoramento ser muito mais curto. Outros desenvolvimentos ucranianos também provam sua eficácia no campo de batalha todos os dias. Por exemplo, o número de acertos do míssil Neptune aumentou significativamente. O principal valor do complexo de mísseis Sapsan é seu alcance e potência, pois ele foi projetado para atacar profundamente a retaguarda do inimigo. Se o Sapsan entrar em produção em massa, vai chegar lá com muito mais frequência. Os russos vão passar maus bocados. Também aumentou o uso em combate dos drones mísseis Ruta. A principal vantagem e capacidade do drone é seu voo em alta velocidade, entre 500 e 800 km por hora, o que lhe permite reduzir a eficácia dos equivalentes russos de grupos de fogo móveis e excluir completamente os helicópteros da lista de defesa aérea antidrone da Rússia. E Como não mencionar o míssil Flamingo nesse contexto? Como escreve o The Independent, o míssil ucraniano Flamingo é 2 vezes melhor que o Tomahawk americano. Possui um alcance de voo de até 3.000 quilômetros e é capaz de transportar mais de 1 tonelada de ogiva. o Flamingo tem o dobro do alcance do Tomahawk americano e carrega o dobro de explosivos, custando aproximadamente o mesmo. O Flamingo entrou em combate, assim como o Neptune de longo alcance, o Neptune D, e outros tipos de armamentos de mísseis e semimísseis, digamos assim. Isso já está trazendo seus sucessos, dando seus resultados, e claro, 2026, tenho mais do que certeza, vai representar algo em uma escala ainda maior. E o que é muito importante, um ataque combinado no território da Federação Russa, semelhante ou talvez até em alguns aspectos superior em potencial àqueles que a Rússia realiza contra a Ucrânia. E É claro que o pesadelo da Ponte Cushing são os drones marítimos Sea-Baby da SBU. E o mesmo Sea-Baby em diferentes missões pode desempenhar tarefas completamente distintas, como proteção contra embarcações e alvos aéreos, além de atuar como veículo de transporte de drones ou como um kamikaze. Esses são apenas alguns dos principais acontecimentos na Ucrânia. Muitos deles são produzidos sob rigoroso sigilo. Além disso, os aliados ocidentais aumentaram o fornecimento de armas para a Ucrânia. Em particular, está sendo utilizada a artilharia. Isso foi informado pelo presidente Volodymyr Zelensky. O principal é que todas essas inovações ucranianas mostram uma coisa: os ataques ao inimigo vão se tornar cada vez mais fortes e precisos. Urgente. Algo chocante aconteceu em Huliaikole. O vídeo de arrepiar o pé à esquinha. A linha de frente está pegando fogo. Kupiansk sob a bandeira ucraniana. Uma limpeza espetacular na cidade. O exército inimigo levou uma surra dos nossos. Os relatórios dos generais inimigos sobre supostos sucessos estão desmoronando diante dos nossos olhos. A vingança ucraniana está detonando. O preço para o inimigo aumentou com nova força. Kursk russo levou uma surra com meta. Os soldados de Putin estão desmoronando. As forças armadas da Ucrânia bateram um recorde bem na linha de frente. Os primeiros detalhes sobre isso não perca a seguir. Os militares russos declararam ter capturado um posto de comando em Huliaipole. Está circulando na internet um vídeo em que os ocupantes se gabam diante das câmeras de supostamente terem tomado um importante abrigo. das brigadas do 2º Sul. Isso. É a primeira vez em anos recentes que um posto de comando das Forças Armadas da Ucrânia foi capturado pelo inimigo, admitem militares e voluntários. Entretanto, os ocupantes estão oferecendo uma visita guiada às instalações abandonadas. A sua atenção, gabinete do comandante do batalhão. Esta é a bandeira deles. Brigadeiro, a delícia Trit. O computador permaneceu no mesmo lugar. Por que nossos militares, ao recuar com antecedência, não destruíram documentos, meios de comunicação e dispositivos de armazenamento de informações? Ainda não há resposta para essa pergunta, assim como não há confirmação. Sobre a autenticidade do vídeo, as forças de defesa já reagiram à situação. Lá garantiram que uma investigação sobre o vídeo está em andamento e os órgãos competentes devem determinar se a gravação é autêntica, se tal situação realmente ocorreu, bem como as causas e os antecedentes de seu surgimento.
Enquanto isso, intensos combates de rua continuam em Hulyarpolha. A situação na cidade é complicada. O inimigo quer expulsar as forças de defesa para fora do assentamento. Os ocupantes tentam infiltrar e fixar pequenos grupos na cidade. Além disso, o inimigo ataca ativamente as rotas logísticas em Hulyarpolha. O inimigo está tentando cortar essa rota logística para interromper o abastecimento logístico dos defensores de Hulyarpolha. A situação é bastante difícil e não fazemos questão de esconder isso. As Forças Armadas da Ucrânia têm motivos para se orgulhar na direção de Kupiansk. Apesar de todos os gritos sobre a suposta tomada da cidade pelos generais russos e pelo próprio Putin, o povoado passou quase totalmente para o controle das forças de defesa da Ucrânia. Agora, em Kupiansk, restou apenas um pequeno grupo. Os russos estão gradualmente limpando a área. Já temos 90% da cidade sob nosso controle. Todo mundo sabe disso. Os ucranianos sabem, os ocidentais sabem, a inteligência ocidental sabe, os militares russos sabem, os chamados correspondentes militares russos que mantêm canais no Telegram também sabem. Então, na verdade, isso é uma grande humilhação para o Putin. Como dizem em francês, é um tapa na cara. Por isso, o comando russo está reunindo todas as suas reservas na cidade. Admitia ao bunker que os ocupantes não só não conseguiram ante Kupiansk, mas de fato nem sequer conseguiram capturá-la de verdade. Os generais do Kremlin não têm coragem de fazer isso, apenas aumentam o número de ataques suicidas. Eles estão jogando tudo que podem agora em Kupiansk, para corrigir seu erro e fazer a realidade corresponder aos relatórios que já foram apresentados. Os nossos contam com isso, mantêm as posições e fazem a limpeza em Kupiansk. A pressão ativa dos ocupantes russos continua também na direção de Volchansk. Com pequenos grupos de assalto, eles penetram no assentamento próximo à cidade. A própria cidade está muito destruída e o inimigo, de tempos em tempos, tenta, digamos assim, ao reunir forças, continuar expandindo a zona de controle. Nem sempre é o próprio território do assentamento, a população da cidade de Volchansk. Essas são também suas tentativas de avançar na direção de Slobojansk do Sul em geral. Constatamos que essa atividade ainda era perceptível nos dias de hoje, na região das fazendas de Vovchansk. Fica mesmo perto de Vovchansk. Mas o inimigo não teve nenhum sucesso significativo por aqui recentemente. A propósito, a OSZSU tem motivos para se gabar nos últimos dias. Assim, na direção de Kursk, os guardas de fronteira incendiaram mais um tanque inimigo. Essa pilha de metal não vai mais longe. Na região de Kharkiv, os combatentes da equipe FPV da 3ª Brigada de Assalto destruíram com ataques precisos mais um caminhão dos ocupantes. E aqui tá o vídeo de como nossa inteligência detectou a tempo uma concentração de tropas inimigas e a equipe do MLRS agiu com precisão no alvo. As perdas do inimigo impressionam, como relataram os agentes das Forças Especiais Alpha. Desde o início da invasão em grande escala, o Serviço de Segurança da Ucrânia destruiu mais de 500 unidades de sistemas russos de defesa antiaérea. A destruição sistemática do escudo aéreo impenetrável do inimigo acontece dia após dia. E entre os alvos atingidos pelo Serviço de Segurança da Ucrânia estão elementos-chave da chamada moderna defesa antiaérea russa. Sistemas de mísseis antiaéreos de longo e médio alcance, S-400 e S-300, Panzer S-1, Buk M2, além de estações de radar, postos de comando e meios de detecção, sem os quais a defesa antiaérea russa fica cega e surda. Uma sensação pela primeira vez na Skyrim. O apoio da Europa à Ucrânia atingiu o máximo. Os países bálticos e a Polônia estão colocando tudo na mesa para parar Putin. A influência de Kiev cresceu rapidamente. A França colocou a mão no ombro do presidente Zelensky. Enquanto isso, as sanções da UE atingiram a Rússia de forma dolorosa e precisa. A produção de armamento está emperrada, as cadeias foram rompidas, o ritmo está caindo. Isso já não dá mais para esconder. A máquina de guerra russa começa a engasgar. O que mais a Europa ainda guarda na manga? E quando ela vai tomar uma atitude decisiva? Sobre isso a seguir. A Europa está com a Ucrânia. Nosso país conta com o apoio das principais figuras do mundo diplomático. Os europeus são os garantidores da segurança da Ucrânia contra a agressão russa. Hoje, com o primeiro-ministro da Noruega, também agradeci ao Jonas pelo apoio constante e informei sobre nossa conversa com os Estados Unidos até o momento.
Também conversei com o Jonas sobre possíveis próximos passos conjuntos e vou falar com outros líderes europeus para que todos nós estejamos no mesmo ritmo e com um objetivo comum. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que representantes da Ucrânia, dos principais países da UE e dos Estados Unidos concordaram em defender juntos 5 objetivos no caminho para acabar com a guerra que a Rússia está travando contra nosso país. A principal área de apoio à Ucrânia é a Polônia e o Báltico. Não é porque eles nos amam tanto, mas porque entendem que eles são os próximos. E eles entendem que, se a Rússia for contida agora na Ucrânia, não precisarão fazer isso em seus próprios territórios. E essa é a motivação deles. Macron, de todo modo, está sempre procurando alguma forma de manter relações com a Rússia. Mas, de novo, isso também é uma característica particular dos negócios franceses. Repara quantas empresas francesas, em 4 anos de guerra em grande escala, ainda continuam operando com energia russa. O apoio internacional à Ucrânia inclui os blocos militar, financeiro e humanitário. O ano de 2025 intensificou a atividade dos países europeus na Ucrânia, em grande parte devido à sua redução por parte dos Estados Unidos. A Europa tomou a decisão de destinar 90 bilhões de euros para a Ucrânia nos próximos 2 anos. Pode-se ter diferentes opiniões sobre essa decisão, porque havia 2 opções na mesa. A primeira é a que foi aprovada, que é justamente a ajuda dos países europeus. A segunda seria o uso dos ativos russos congelados. O fato de a Europa não estar pronta para usar os ativos russos congelados é sem dúvida um mínimo. Porque isso dá à Rússia o sinal de que não precisa se preocupar com seu dinheiro, ele será preservado. Primeiro gastaremos o nosso e só depois passaremos para o dinheiro de vocês. O reforço das sanções que afetaram os magnatas do petróleo russos da Lukoil e Rosneft. Os principais fabricantes do míssil Iskander-M, o escritório de projetos de engenharia mecânica e a fábrica de Votkins também estão sob sanções da maioria dos parceiros da Ucrânia. A economia russa está sendo empurrada cada vez mais para baixo e, na verdade, 2025 é um ano interessante. Não se sabe como ele vai terminar para a Rússia, porque haverá um déficit orçamentário. E esse déficit já está se aproximando do tamanho do Fundo Nacional de Prosperidade, pela primeira vez, aliás, na história da Rússia, quando as reservas não são suficientes para cobrir o déficit. E isso, inclusive, é resultado das sanções. Além das sanções, os problemas com a produção de armas e a extração de materiais para o abastecimento do exército ocupante foram agravados por ataques constantes das forças de defesa contra os objetos estratégicos russos. A queda nas exportações de armamentos russos confirma a degradação do complexo militar russo. A revogação do amortecedor, que talvez tenha realmente acontecido, já está levando à falta de combustível nos postos russos, pois o amortecedor permitia que os distribuidores de combustível recebessem compensações. A diferença é que eles vendem isso na Rússia, e não nos mercados externos. Pela primeira vez desde a era soviética, em 2026, a Rússia vai gastar 40% do seu orçamento com a guerra. Números semelhantes também estão previstos nos planos para 2027 e 2028. O que mais uma vez confirma que o país agressor pretende continuar as hostilidades e não está nem um pouco disposto à paz. O chocante é que aquilo que durante anos foi encoberto pela diplomacia, hoje está sendo exposto sem filtros. Putin pediu para entrar na OTAN e reclamou que a Rússia entregou a Ucrânia, o Cáucaso e o Cazaquistão. A ilusão de parceria entre Putin e George W. Bush, o então presidente dos Estados Unidos, desmoronou num instante. O mundo não vai aguentar isso. Os americanos já se curvaram diante do ditador há muito tempo. O Ocidente acreditou, o Kremlin se aproveitou, as consequências são catastróficas. Será que os Estados Unidos realmente deram um sinal verde para o homem do bunker escalar o conflito mundial? Não perca essa verdade impactante. Como realmente era a relação entre George W. Bush e Vladimir Putin longe das câmeras de TV? Será que os americanos poderiam ter previsto o apetite do ditador com antecedência e contido ele já há 20 anos? O programa Kratkel Nad Iru apresenta as transcrições das conversas durante encontros e ligações telefônicas que aconteceram entre os dois líderes, em 2001, 2005 e 2008. Já no primeiro encontro com Bush, na Eslovênia, Putin demonstrou seu fascínio pela Igreja Russa. Deu uma palestra de história e apontou diretamente a natureza imperial da Rússia, sucessora da URSS. O quê? Isso realmente aconteceu. A boa vontade soviética mudou o mundo voluntariamente. E os russos voluntariamente abriram mão de milhares de quilômetros quadrados de território. Nunca se viu isso. A Ucrânia, que por séculos fez parte da Rússia, foi entregue. O Cazaquistão foi entrado. O Cáucaso também.
É difícil de imaginar. E tudo isso foi feito pelos chefes do partido. Ao que Bush responde que, na América, vem a Rússia como parte do mundo ocidental. Já 4 anos depois, durante uma conversa no Salão Oval sobre a cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia em relação ao Irã e à Coreia do Norte, o presidente da Rússia relembra sua viagem à Coreia do Norte e, de repente, declara que acreditava nas ideias do comunismo e que até estava pronto para morrer por elas. E então, em 2008, Putin recebe Bush filho como convidado. O encontro acontece logo após a cúpula da OTAN em Bucareste, onde surgiram tensões devido à campanha dos Estados Unidos para convidar a Geórgia e a Ucrânia para a OTAN, e poucos meses antes da invasão russa à Geórgia. Ao passar para as conversas em Bucareste, Putin declara sua firme discordância com a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN e diz que a Rússia vai apoiar as forças anti-OTAN na Ucrânia e constantemente criar problemas nesse país, já que está preocupada com a ameaça de instalação de bases militares e novos sistemas militares bem perto da Rússia. Inesperado. Em resposta, Bush expressa admiração pela capacidade do presidente russo de expor claramente sua posição. E isso é uma das coisas que eu admiro em você. O fato de você não ter tido medo de dizer diretamente a OTAN, isso é realmente digno de respeito. As pessoas ouviram atentamente e não tinham dúvidas sobre a sua posição. Foi uma seca severa. Desde o início de seu governo na Rússia, desde os primeiros dias, Vladimir Putin considerou um grande ato de solidariedade transferir esses territórios para o uso livre e próprio dos povos desses países. E, nesse sentido, podemos dizer que Vladimir Putin era um seguidor. E talvez o ponto importante aqui para mim é que esse é um argumento muito bom e importante nas discussões com aquelas pessoas que veem alguma transformação em Vladimir Putin, que dizem que ele mudou, que era liberal, queria liberdade, queria democracia, e que pena, algo mudou no Putin nos últimos anos. Isso não é verdade. E para muitos do outro lado da barricada, isso sempre foi claro. Vladimir Putin, ele seguiu esse caminho devagar, mas de forma certeira, seguiu o caminho do autoritarismo, seguiu o caminho do imperialismo, digamos assim, desse espírito imperial, como está na moda dizer agora, e continua seguindo esse caminho até hoje. Ou seja, essas insinuações sobre laços inquebráveis e sobre um suposto estado inexistente chamado Ucrânia acabaram resultando numa invasão em larga escala. Analistas observam que esses roteiros não apenas mostram o relacionamento caloroso dos americanos com a administração de Putin, mas também como, apesar de tudo, o Ocidente recuou diante do Kremlin e teimosamente fechou os olhos e ouvidos para os sinais vindos de Moscou. Você perguntou se eles não poderiam ter feito algo. Eles não quiseram. Tem um detalhe curioso. Putin se gaba para Bush de que se encontrou com Kissinger em São Petersburgo e que ele lhe disse que todas as pessoas decentes começam na inteligência. E Bush, a tudo isso, a Chechênia, a destruição da NTV, ao fato de termos entregado, para quem se interessa, a Ucrânia, o Cazaquistão e o Cáucaso sobre o próprio peso. E não porque os americanos ajudaram nisso. Pelo contrário, tanto naquela época quanto depois, sim, na verdade, a Ucrânia, o que é o Memorando de Budapeste? Como se viu, não havia garantias. A Ucrânia sempre abdicou de suas armas nucleares, as segundas maiores do mundo. Sim? Por quê? Era exatamente aqui que os americanos coviam. Eles queriam que todas as armas estivessem concentradas na Rússia, e queriam uma Rússia elegante e estável. Já 20 anos depois dessas conversas, a inação das administrações dos presidentes americanos levou a uma das guerras mais sangrentas do continente europeu. E mesmo agora, do outro lado do oceano, tentam agradar o agressor, pressionando Kiev e exigindo que entregue parte das terras ucranianas sem luta. Moscou faz um movimento sem precedentes. Um novo cenário de escalada já está começando. O alerta de Budanos sobre uma possível invasão obriga o Ocidente a agir rapidamente, pois quase não resta tempo para pensar. Os países bálticos estão sentados em um barril de pólvora e a Polônia observa cada passo do Kremlin. O continente prendeu a inspiração. O tempo está passando e as decisões precisam ser tomadas agora. Será que os aliados conseguirão intervir antes que os acontecimentos saiam do controle? As respostas estão esperando por você agora mesmo. Já em 2027, a Rússia pode atacar os países bálticos e tentar ocupá-los.
Essa declaração foi feita recentemente em uma entrevista pelo chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. De acordo com o plano principal, a Rússia deveria estar pronta para iniciar as ações em 2030. Agora, os planos foram ajustados. Eles foram revisados para antecipar o prazo para 2027. Um cenário semelhante e os prazos foram recentemente relatados pela agência Reuters, citando suas fontes nos serviços de inteligência dos Estados Unidos. De acordo com dados de 6 fontes familiarizadas com informações da inteligência americana, os relatórios da inteligência dos Estados Unidos continuam alertando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não desistiu de seus objetivos de conquistar toda a Ucrânia e recuperar partes da Europa. Segundo as fontes, isso coincide em grande parte com a opinião de líderes europeus e serviços de inteligência de que ele busca conquistar toda a Ucrânia e territórios dos antigos países do bloco soviético, incluindo membros da OTAN. A chamada Operação Militar Especial já está seguindo o plano pelo 4º ano. Não há grandes conquistas e as sanções só aumentam. Os russos estão cada vez mais pobres, então os países bálticos como novo inimigo são a opção perfeita. Por que os países bálticos? Porque na Ucrânia, a Rússia já não conseguirá alcançar sucessos de caráter estratégico por meios militares. Mas os países bálticos são pequenos e é fácil pressioná-los. Ou seja, lá o papel da logística é muito menor e, consequentemente, as possibilidades de destruir essa logística, a vulnerabilidade dessa logística, também são muito menores. Não é preciso reabastecer tanques para atravessar o país inteiro, basta cortar caminho. Antes, Moscou planejava atacar os países bálticos em 2030. No entanto, o prazo foi reduzido. Além da Letônia, Lituânia e Estônia, de acordo com os planos do Kremlin, a Polônia é considerada apenas como alvo de ataques para uma campanha militar, sem ocupação. Putin quer provar ao mundo inteiro que a Rússia é um império. Para que o império, e ele se vê como um império, se desenvolva, você sempre precisa avançar para expandir sua influência e território. Aliás, essa é a resposta para muitas perguntas. Ao norte, só há o Oceano Ártico e em seguida a América ao redor. Não é uma opção, porque daqui a leste, o Oceano Pacífico e de novo a América. A resposta é a mesma. Ao sul, a China é uma verdadeira catástrofe. Fronteira terrestre. As condições seriam as mesmas que as nossas na guerra com a Rússia, só que, para eles, só resta o oeste, que, na visão deles, desculpe o termo, é um glutão. Doente, fraco, indecisa. No dia D, acontecem mais de 100 ataques pela Europa e, ao mesmo tempo, equipamentos russos avançam para os países bálticos, por exemplo. Além disso, eles cortam os cabos de comunicação, além de simplesmente bloquearem o GPS, algo que já testaram sobre o Báltico para confundir os mapas de todo mundo. E depois, digamos assim, já de Vilnius, dizem que estão prontos para parar os combates. Não. Apesar das negociações de paz sobre a Ucrânia, os países bálticos, a Polônia e todos os membros europeus da OTAN devem se preparar para um possível ataque da Rússia. Nesse caso, a Ucrânia precisa continuar sua luta pela existência, pois simplesmente não há outras opções. Minha parte, é só isso. Eu fui Darina Hutska com vocês. Ainda mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!